Amados irmãos e irmãs do canal Sertão Tavares PB, o canal que evangeliza com você. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou contar para vocês a história de um menino chamado Pedro, um menino eucarístico dos tempos da perseguição. Escuta essa história até o final, gente, e vocês vão se surpreender com a história linda desse menino. Pedro, um menino eucarístico nos tempos da perseguição. Pedro nasceu a 16 de abril de 1967, perto de Karaganda, no seio da numerosa família de Pedro e Serafina Schmidtlen, pais de 8 filhos. Os Schmidtlen fazia parte do grupo de alemães deportado pelo regime stalinista da Rússia para o Cazaquistão. O servo de Deus Mons Alexandre Shira, bispo clandestino de Karaganda, batizou o pequeno Pedro e foi também o seu padrinho de batismo. Este prelado morreu em 1983, em Karaganda, com fama de santidade. Depois de ter passado longos e duros períodos na prisão, um dos outros filhos desta família foi batizado pelo Beato. Com apenas 4 anos, o pequeno Pedro começou a receber catequese sobre a Sagrada Comunhão dada pela serva de Deus Gertrude Detzel, uma senhora de alma apostólica e uma catequista incansável. Durante os tempos da perseguição em Karaganda, esta santa mulher era uma verdadeira confessora da fé. Foi presa várias vezes por causa do seu corajoso apostolado clandestino, mas nem na prisão deixava de anunciar Cristo e a fé católica. Gertrudes Detzel morreu santamente em 1971 em Karaganda. Quando foi rezar diante do caixão aberto de sua catequista, o pequeno Pedro ficou muito impressionado ao ver o terço que ela tinha nas mãos. E enquanto voltava para casa, disse à mãe: "Mãezinha, quando morrer, ponha-me um terço nas mãos, como fizera a tia Gertrudes." Pouco depois da morte de Gertrudes, Pedro adoeceu. Os médicos diagnosticaram-lhe um tumor maligno no cérebro. Preferiram, porém, não operar porque eram poucas as hipóteses de êxito. Além disso, começou também a sofrer de uma disfunção motora, que o fez ficar agarrando a cama. Pedro tinha dores contínuas e muito violentas. Os médicos não quiseram mantê-lo internado no hospital por se tratar de uma doença incurável e que provocara dores insuportáveis. Pedro seria, pois, assistido em casa, no seio de sua numerosa família. No dia em que o levaram para casa, o pequeno começou a pedir insistentemente, de lágrimas nos olhos, que deixassem receber a Sagrada Comunhão. No dia seguinte, chegou inesperadamente da Lituânia um sacerdote clandestino, o padre Antônios Seskevicius, que em 1961 tinha batizado no Quirguistão o futuro bispo Atanasius. Uma vez posto ao corrente da situação crítica de Pedro, o sacerdote decidiu dar ouvido aos seus instantes pedidos. Tomou então o menino à parte e fez-lhe algumas perguntas sobre a Sagrada Eucaristia. Acabara a conversa entre os dois e o sacerdote logo
ficou convencido de que o rapaz tinha um conhecimento suficiente sobre a fé e, em especial, sobre a Sagrada Comunhão. Decidindo então administrar-lhe o sacramento pela primeira vez. Corria o dia de 16 de dezembro de 1971 e Pedro não tinha mais do que 4 anos e meio. Além disso, permitiu-lhe ainda que recebesse a Sagrada Comunhão todos os dias. O bispo Dom Alexandre Xira havia autorizado que numa das divisões da casa dos Schmidtiltren se montasse uma capela e que nela se conservasse o Santíssimo Sacramento, permitindo ainda que o pai distribuísse regularmente a Sagrada Comunhão à sua numerosa família, quase todas as manhãs, com as portas e as janelas fechadas. A família reunia-se diante do Santíssimo Sacramento para recitar as orações habituais. No final, todos se ajoelhavam e Pedro, tomado a pístide, com grande reverência, distribuía diligentemente a Sagrada Comunhão à família ajoelhada, sempre com uma colher. Nenhum deles ousava tocar com as mãos ou sequer com as pontas dos dedos o Santíssimo Sacramento, e Pedro também não. Durante esta distribuição quase diária da Santa Comunhão, lá estava também o pequeno Pedro, a receber o Santíssimo Sacramento que o pai lhe dava, sempre com uma colher. Era esta a maior alegria do menino, que passava o dia todo na expectativa de poder receber Nosso Senhor. De vez em quando, o bispo Dom Alexandre Xira aparecia para celebrar em segredo a Santa Missa e para lhes deixar as hóstias consagradas. Certo dia, ao saber que Pedro tinha comungado na véspera, estranhou que desse a comunhão a uma criança tão pequena. No primeiro momento, proibiu por pensar que uma criança de 4 anos não podia estar suficientemente preparada. Alguns dias depois, o prelado partiu e a família reuniu-se de novo diante do Santíssimo Sacramento para receber a comunhão. E o pequeno pediu de novo à mãe que o levasse à capela para receber Jesus. Mas a mãe respondeu-lhe que daí em diante já não podia comungar, porque o bispo dissera que ele ainda era muito pequeno. Pedro desatou imediatamente num pranto e recusou-se tomar café da manhã, dizendo que primeiro tinha de comungar. Ele nunca tomava o café da manhã antes de comungar. Ficou inconsolável, por já não poder receber Jesus. A avó Isabel sentiu tal dor de ver o neto naquele estado, que decidiu pôr-se a caminho e a fazer 20 quilômetros de estradas para ir falar com Dom Alexandre Xira, a quem expôs detalhadamente a real situação espiritual de Pedro. O prelado, depois de ter ouvido atentamente o relato da avó Isabel, declarou: se uma criança consegue penetrar tão profundamente no sentido do sacramento e tem fome do corpo de Cristo, deve-se dar a Santa Comunhão. Assim que haja ocasião, serei eu próprio que lá irei para administrar a comunhão ao rapaz. Quando a avó regressou à casa e contou ao neto a resposta do bispo, Pedro teve uma enorme alegria. Alguns meses mais tarde, em fevereiro de 1972, Pedro viria a ficar cego. Emma Belma, uma amiga da família, deu-se conta disso durante uma visita que ele fez. Tendo ido ao quarto dele, sentou-se junto da cama e depois de tirar da carteira uma grande maçã vermelha, disse-lhe: trouxe-te uma maçã lindíssima e muito saborosa.
Pedro sorriu, agradeceu e estendeu a mão para tocar na maçã, mas não conseguia. Emma percebeu imediatamente de que ele não conseguia ver. Em silêncio, pôs-se a maçã na mão, arranjou-lhe a almofada e foi-se embora com os olhos banhados em lágrimas. Toda a família ficou em choque. Nenhum deles podia sequer imaginar que Pedro pudesse estar cego, porque ele nunca se tinha queixado e sempre que alguém estava no quarto ele conseguia reconhecer quem era pela voz. E a mãe perguntou-lhe então: por que não nos disse que não conseguias ver? O rapazinho suspirou profundamente e respondeu: para não vos entristecer, só por isso. Havia outras crianças que vinham à casa dos Esmelditren para terem aulas de catequese sobre a Sagrada Comunhão em segredo, e Pedro queria sempre assistir a essas lições. Era o mais novo, pois os outros tinham todos 7 anos ou mais. Quando a catequista lhe fazia perguntas, ele por vezes hesitava na resposta, mas Pedro levantava logo a mãozinha e dizia: a mim, pergunta-me a mim, por favor, respondendo sempre de modo correto e com grande precisão. Amados irmãos e irmãs, eu vou ter que dividir essa historinha em 2 ou 3 partes, porque ela é um pouco longa. Mas vocês assistam amanhã que eu continuarei com a história. Que Deus abençoe cada um e cada uma. Dê o like, compartilhe, ajude o nosso canal a crescer. Fiquem todos com Deus.